verdade. E quais os exercícios vocais que podem ajudar na melhora da dicção? Tem muitos. A dicção é a articulação, né? Eu estou explicando para quem não sabe exatamente o que é, mas é a forma que a gente articula, a forma que vai sair o som. Quanto mais articulado, de repente, é melhor. Quanto mais articulado, com a intenção desse movimento, prestando atenção. Na terapia, né, Diana, a gente vai trabalhar com treinamento. Uhum. Então, a pessoa primeiro tem que entender o que está fazendo para poder mudar um padrão. Para começar, e tem que perceber. Então, fazer exercício aleatório... Só por fazer. Só por fazer, não dá. Agora, o que de fato eu estou fazendo? Não estou abrindo tanta boca. Nossa, na vogal tal, no fonema tal. O que está acontecendo com a minha língua, com os meus lábios? Começa com a percepção. É o mais importante. A autopercepção e depois a gente vai para os exercícios. Realmente, então, de língua, de lábio. Então, tem muita coisa. A gente pode, inclusive, usar a caneta. A gente pode usar uma espátula, não trouxe aqui, mas se eu colocar um álcool na minha mão e colocar a mão aqui, ó, antes eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu boto aqui, sem forçar aqui, tá? Só. E faço isso algumas vezes, né? E depois... E volto pra cá. Sem forçar aqui. Mas faz mesmo, 10 vezes, 10 vezes essas sequências. Esse é um exercício que vai estar trabalhando toda essa musculatura, Toda né? a musculatura tem exercício com silicone, com rolha de silicone, tem muita coisa. Para a gente conseguir trabalhar essas estruturas, a propriocepção, essa sensação do movimento e fazer com que essa pessoa perceba. Tá? Então, eu consigo melhorar a dicção. Se a pessoa não tiver nenhum problema, né? Por exemplo, os desvios de fonema, então, as pessoas que trocam alguns sons, a língua não está bem posicionada, aí a gente vai ter que trabalhar com outras coisas que não são somente treinamento, mas aí sim a terapia. E vale lembrar, Diana, que eu falo isso muito, tem gente que chega... Eu atendo muito mais cantores, mas já atendi muita gente dessa parte de dicção e tudo. Especificamente querendo tratar. Eles chegam envergonhadíssimos. Ai, já passou o tempo. Não sou mais criança. Não tem essa. Não tem tempo, Não tem idade para fazer fono, porque a fono, obviamente, você sabe disso, ela é muito associada à criança. Então, a gente tem que falar, a fono é do bebezinho... É verdade. Ao idoso. A gente tá... É linda a nossa profissão. Diversas áreas. Diversas áreas. Então, eu optei por trabalhar com voz, né? Mas tem tantas áreas incríveis. Eu sou apaixonada pela minha profissão. E quantas pessoas trabalham com a voz também e às vezes não dá a devida atenção. Exatamente. Né? A gente tem aí os vendedores, né? Outras pessoas que trabalham com voz e de repente não dá a devida atenção que tem que dar. Exato. Inclusive, o próximo tópico aqui fala um pouco sobre modulação da voz. E eu observo isso tanto aqui. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala naquele tonzinho, e chega uma hora que, para quem está ouvindo, porque alguns eu escuto em casa depois, né? Para quem está assistindo, fica muito o mesmo tom. Monótono, E aí eu percebo que, de repente, aquela pessoa estava precisando de um exercício para poder chamar a atenção do público. Com certeza. Né? Essa modulação, para você poder chamar a atenção do que você está falando. Porque se você fala sempre no mesmo tom, fica chato. Fica chato. A mensagem acaba ficando comprometida. Fica perdida, né? Porque tem uma pesquisa do Albert Mehrabian, que é um psicólogo, que fala sobre os 3 V's da comunicação. Então, nessa comunicação interpessoal, ele fez algo através de reações, através de imagem, mas a gente associa muito, dá para associar muito com essa questão interpessoal. Então, quando a gente está falando com alguém, o que mais capta a atenção seria o que você está falando. É claro que isso não é o menos importante, mas para a gente dar credibilidade para alguém, são as expressões não verbais. 55% está no visual, que é, se eu muto aqui e a pessoa só está me vendo falando, ela tem uma impressão minha e sua, sem voz e sem o conteúdo. Ela já identifica muitas coisas, isso não é porque ela queira, a gente faz isso diariamente. A gente
recebe alguém, sei lá, um motoboy, sei lá, abriu aquele aplicativo lá de comida, abriu, a gente já pode rapidamente entender se aquela pessoa é segura, se não é. A gente faz isso constantemente, a gente julga, a gente faz isso. Naturalmente, certo ou errado, não estou falando certo ou errado. Então, o visual é 55%. É muita coisa. O visual é o olhar, a forma, a expressividade no olhar, são os gestos, a minha postura. Então, se eu estou assim, se eu não estou assim, como é que eu estou com o meu corpo? Então, isso aí é 55%. E é para tudo, né? É tanto para o mais quanto para o menos. Né? Porque às vezes a pessoa tá no mais também, tá demais, tá fazendo gestos demais, tá falando alto demais. Exatamente. E incomoda também. Incomoda demais isso. Você tem que achar um meio termo para chamar, por exemplo, um palestrante. O palestrante que está sempre no mesmo é ruim. É horrível. Para quem está ouvindo. Sim. E às vezes também ele dá uns picos muito altos também. Foi demais, a pessoa chega a levar um susto, né? Então, até mesmo, eu fico pensando, Diana, pessoas que têm dificuldade de falar baixo, elas estão num ambiente pequeno e elas falam alto demais, como se o que elas estivessem falando, elas não percebem muitas vezes. Meu irmão é assim. É? Ele fala alto demais. O tempo todo eu fico, gente, ele tá gritando com quem? Parece que tá brigando, né? Parece. Ou tá brigando, ou quer chamar muita atenção. Mas engraçado. Mas não é nada disso, na maioria das vezes. É a forma que utiliza a voz. Então, essa falta de percepção do tamanho da voz no espaço e direcionado para a quantidade de pessoas que eu estou falando. Você imagina aqui no microfone eu falar altíssimo? Não tem cabimento. Por que eu vou ficar falando alto? Não tem porquê no microfone. Então, o tamanho da voz, o tamanho que a gente usa a nossa voz, essa percepção. Tati, por um acaso você tem alguma dica, assim, para quem está ouvindo, que ela pode tentar melhorar isso? De repente, assim, uma coisa que eu vejo é quando a gente se grava e se escuta, né? É muito interessante. A gente percebe várias coisas. Eu sou apaixonada por isso. Eu gravo, depois eu me ouço. Deveria ter falado assim. Deveria ter falado a gente faz uma autoanálise impressionante. Isso é muito importante. Então, assim, isso mesmo que você acabou de falar, né? Se gravar, falar, ler um texto. E hoje em dia tá tão fácil, né? Só pegar o celular, se gravar. Maravilhoso. Ou faz uma live só para você mesmo. E observa como é que você está falando. Se você não conseguir se regular sozinho, chama uma fonoaudióloga para ajudar você nessas questões. Então, se autoavaliar é bem importante. E muitas vezes, Jana, a pessoa, geralmente, o ser humano, a gente tem isso, né? Sempre acha que é uma porcaria. Aí quando vê, nossa, não é que não é tão ruim assim. É, verdade. A gente sempre se derrota, né? Sempre se derrota. Então, e às vezes nem ficou tão ruim. Pois é, por isso que tem que ver a verdade. E encarar a verdade. Nossa, eu preciso melhorar. E sabe outra coisa também que é legal? É pedir a opinião de outra pessoa, né? Se você não tiver num tratamento com um especialista, com um fonoaudiólogo, e está querendo, de repente, começar a perceber sua voz, né? Fica como dica você gravar e se ouvir. E, de repente, pedir a percepção de uma outra pessoa. O que você achou, né? De como eu falei, você acha que tem que ser mais rápido, menos, um tom modular, melhor a voz, né? Claro que sempre é importante chamar a fonoaudióloga, mas... E de amigos, né? Tem que ser parceiro. Porque né? senão vai te detonar. Pelo amor de Deus. Aí a pessoa que já está insegura vai ficar... mais insegura com isso. É verdade. Senão você se enfia no buraco. É verdade. Cuidado com os amigos. Tem razão. Com quem você anda. Verdade. E quais os erros mais comuns na articulação durante a fala que você observa? O que gera erro, problemas na articulação é falar rápido demais. Então, a ansiedade, ela acaba gerando problema na articulação. Então, uma pessoa que não tem problema nenhum em relação aos fonemas, não troca nada, nem a língua. Você vê alguém falando, isso aqui tem que tratar na fono, ok. Mas a pessoa não tem nada disso. Então, muitas vezes o que vai influenciar é a velocidade na fala. A gente está ouvindo em 2x. Eu ouço em 2x, eu estou tentando não ouvir, porque eu quero ver tudo rápido. Eu também. Não é? Já perdi quanto tempo que eu já perdi da minha vida ouvindo em 2x? Mas isso é complicadíssimo, sabe? Porque a gente vai pegar esse padrão, né? A gente pega o padrão e a gente não ouve a intencionalidade da pessoa. Porque às vezes a gente acha que no 2x a pessoa tá brigando. Quando você bota no 1x, meu Deus, é outra coisa. Eu não deveria ter respondido aquilo. É verdade. Porque ela é outra entonação. Então a gente tem que ter muito cuidado. O WhatsApp já tem esse problema, né? Porque a gente
eu não sei você, mas a maioria das pessoas hoje em dia eu não ligo mais. Eu falo pelo WhatsApp, Tudo WhatsApp. e virou uma falta de educação você ligar. Virou uma falta de educação. Não é? Quando liga, a gente desliga. Oi, É, pode falar, estou aqui. pode falar pelo WhatsApp. Pelo escrito. Tipo isso. E já tem esse problema, né? Da gente, de repente, querer dizer uma coisa, a pessoa interpretar como outra porque está escrito, não Exato. está, né, falado. Se a comunicação ao vivo já é difícil, Não é? você imagina sem entonação, se for só escrito. Verdade. E ainda ouvindo em 2x, não dá. Daqui para frente, a gente acha que tem tanta tecnologia. Óbvio que temos, mas a ansiedade, esses acessos a esses recursos que a gente tem, é difícil. Eu sei, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa também que cuida da ansiedade. Eu não tô aqui para falar, a dor é a mesma. Agora, como eu encaro isso é diferente. Como a gente que tem conhecimento, a gente encara. Então, conhecimento é tudo nessa vida. Tudo, nada substitui o conhecimento. Você pode estar passando pelo mesmo problema que a sua terapeuta, mas a sua terapeuta tem recurso para isso. Então, essa é a diferença. É você saber o que você precisa e o como. A ponte, quem te dá é quem tem aquele conhecimento. Por isso que é tão importante ouvir de pessoas que sabem o que estão fazendo, conhecer. Não estou falando, muitas vezes, nem contratar alguém, mas fazer uma leitura. Ouvir bons podcasts. Nosso, eu e ela, o podcast é maravilhoso. Estar aqui já é conhecimento. Sim, está tendo conhecimento gratuito e é isso. Isso faz a ponte. E a internet é tão maravilhosa para isso, né? A gente escolhe o que a gente quer consumir. Sabendo usar com sabedoria é incrível. A gente escolhe o que a gente quer consumir. Às vezes tem coisas que eu tô passando lá e eu começo a ouvir o vídeo, gente, não é para mim isso aqui. Né? E aí você procura um outro assunto no YouTube e você vê que você encontra vários assuntos maravilhosos. Exato. Que são informativos, né? Com e que certeza. Você pode crescer com aquilo. Com certeza. Isso é importante que você está falando, eu estou pensando aqui. Porque, às vezes, o Instagram, o próprio YouTube, eles vão dar anúncios, sugerir coisas, e a gente tem que orientar ele. Olha, eu gosto de ver isso, eu quero ver isso, eu quero ocupar minha mente com isso. Então, eu vou direcionando para aquilo que eu quero. Eu não quero ver isso, eu vou direcionando e educando o Instagram e o próprio YouTube. Não sei se eu posso falar Instagram aqui, não tem problema. Pode, nenhum. Pode falar o que você quiser. Pode tudo. Sei lá, né? Mas, enfim, tem que educar os próprios anúncios para que eles possam achar e a gente está bem alimentada de conteúdos que vai fazer bem a gente. Então, assim, falar pausadamente para quem trabalha com a voz é essencial. Não tanto. Mas imagina se a gente falasse muito pausadamente aqui. Seria monótono para as pessoas. Então, a linguagem do podcast ela é mais rápida. A linguagem do TikTok ela é mais rápida. Do Reels, do Instagram mais rápido. Então, para você que está trabalhando com a internet, você tem que entender a plataforma que você está trabalhando para você. Normalmente, a internet, a gente quer coisa mais rápida. Mais rápida. Normalmente. Claro, isso aí é a modernidade. Ok. O importante é vendas, trabalho com vendas. Aí é importante estar tudo bem explicado. Tudo bem explicado. Eu posso até falar rápido, mas o que não pode ficar comprometido é a inteligibilidade da minha fala. A pessoa precisa entender o que eu estou falando. Se eu estou falando rápido e outra pessoa não consegue me entender, eu percebi que atropelei, diminui, respira e adequa. Sabe que engraçado? Me fez lembrar uma pessoa, a Tata Werneck, ela fala muito rápido, tem horas que eu tenho que voltar. Mas é caricato, é engraçado, Jesus, faz eu não parte. consigo entender o que ela entende. Ela faz parte do engraçado. Faz parte do personagem, faz parte, não entender é engraçado. Não entender a Tata Werneck é engraçado em muitas interpretações. A gente não entende e fica engraçado. Ali tá ok. Ali tudo bem. Que engraçado, né? Que ela colocou uma personagem que você não entende muito bem e é engraçado. E aí tá tudo bem. Não entender é engraçado. Nesse sentido, né? Mas se for, de repente, uma outra profissão, é necessário... Ou ela interpretando um personagem numa novela que não tem esse tom de humor tão característico, aí ela vai ter que realmente modular ali outras coisas.